Então, segundo ano, bom dia. Hoje nós temos a presença, meu convite, do professor Carlos e dos segundos anos da tarde, do Vespertino, para ajudar a gente a pensar um pouquinho. Então, os temas serão escolhidos por vocês. Lembrando que todos os meus alunos que estão participando vão ganhar uma nota extra aí, eu acho que é merecido. Esse modelo de aula é muito usado na universidade. Na verdade, nós estamos olhando aí o nível de raciocínio de vocês, mas a capacidade da oratória, da retórica, da própria postura. Então, são temas aleatórios que têm a ver com as questões sociais do Brasil. Então, qual aluno, ou melhor, qual estudante gostaria de fazer a ponte aí do primeiro tema? Gabriel, te passo a palavra que você orienta, eu acho melhor nesse sentido. Bom, professor, eu tenho aqui 12 sugestões que deram e eu queria te perguntar, você acha interessante falar o nome de quem deu a sugestão ou pode só dar o tema mesmo e a gente... Não tem necessidade, não, tá, Gabriel? Vamos trabalhar somente com os temas. Eu acho melhor você ir lançando os temas. Na verdade, eu gostaria muito que você fizesse a mediação. Eu e o professor Carlos estamos aqui para complementar, mas nós gostaríamos muito de ouvir vocês. Porque, na verdade, esse é um momento muito mais voltado a vocês, estudantes, que a nós, professores. Então, estamos aqui apenas para fazer uma complementação e, como nós dizemos em pedagogia, fazer a mediação do bate-papo. Certo. Eu vou estar enviando aqui um que enviaram lá. Vou colocar aqui no chat. Só um minuto. Tá mudo. Aí. Professor Carlos, você gostaria de abrir a explanação? Sim, pode ser. Só um minutinho aqui. Primeiramente, um bom dia. Obrigado pelo convite, Boreto, e aos alunos aí por participar desse momento especial, né? É um momento importante de troca de ideias, né? De apresentar ideias, né? E de debater elas também, né? Eu acho que isso é muito importante. É um prazer estar aqui com vocês, né? Com os segundos anos, né? Eu só trabalho no período da tarde com a 203 e a 204, né? Os demais alunos, alguns já foram meus alunos, né? Como Moisés, né? E deve ter outros alunos aí que agora, né? São muitos alunos, então a gente não tem uma recordação muito grande ainda, mas na hora que a gente vê a fotinha aí, a gente vai lembrar deles aí. Mas é um prazer enorme estar junto com vocês e a gente poder contribuir, né? Como o Boreto falou, a gente está aqui apenas para orientar vocês, né? Acho que é vocês que têm que colocar as ideias sobre o que vocês entendem, né? E no que aquilo que vocês acreditam também, que pode ser positivo para a construção de um país melhor, ou de pessoas melhores, ou de cidadãos melhores, né? Acho que isso que é importante. Mas eu coloco uma coisa que a gente estava já trabalhando aqui com o Boreto logo no início. Acho que a gente tem que ter muita tolerância, né? Em todas as colocações que a gente coloca, a gente tem que respeitar muito a opinião do outro, né? Como o outro pensa, né? Muitas vezes não é aquilo que a gente acredita, mas a gente deve respeitar a ideia que ele tem e convencer talvez ele com argumentos, né? Argumentos, com justificativas, né? Com embasamentos. Acho que as coisas, quando elas são embasadas, ela tem aí uma contribuição, uma clareza de ideias maior ainda, né? Espero poder contribuir com vocês aí, né? O primeiro tema aí eu acho que já é que ele colocou, que o Gabriel colocou, que são as políticas públicas, né? Acho que é muito importante, mas a gente sempre
pensa em políticas públicas como uma obrigação do Estado, né? Sempre aquela obrigação, e a gente esquece das nossas obrigações também. Eu acho que é importante a gente sempre estar em mente que a gente tem muitas obrigações, muitos deveres que a gente poderia cumprir, e a gente não cumpre, né? E a gente sempre fica cobrando do Estado, né? O Estado tem que fazer isso, o Estado tem que fazer aquilo, o Estado tem que fazer aquilo, e nós, muitas vezes, nos acomodamos, né? E é aquilo que a gente sempre fala, né? Você dá o caminho, mas quem tem que trilhar o caminho é vocês, né? É vocês que têm que construir isso, né? Eu acho que é importante. As políticas públicas, elas são importantes, porque ela é um caminho, né? Mas quem tem que trilhar esse caminho são vocês, né? Então, eu acho que no decorrer do debate aí a gente vai poder ainda esclarecer muita coisa para vocês, tá? Acho que no primeiro momento, acho que é isso, e no decorrer a gente vai fazendo as nossas intervenções para poder contribuir com vocês aí, ok? Só, Boreto. Alguém gostaria de estar comentando? Bruna, o próprio Gabriel, Rafael? Gostaria muito de ouvi-los, antes de eu fazer alguns apontamentos, pensar um pouquinho sobre o tema. Gostaria de ouvi-los. Eu acho que a política está atrapalhando muito a resolver esse problema da pandemia. Mesmo as vacinas chegando, todo mundo sabe que tem um jogo político por trás. E isso é bem complicado para a nossa população, para a gente, né? Que a gente só vai ficar de mal pior. Mais alguém gostaria de estar pontuando, fazendo algum comentário? O segundo ano, para a gente poder pensar um pouquinho, a palavra política, ela vem do grego, que quer dizer governo das cidades. É isso que quer dizer política. Aristóteles, lá no século IV, ele diz que todo povo tem o governo que merece. Aristóteles já fala dessa forma. Pegando esse pensar um pouquinho, as políticas públicas são um mecanismo do Estado para beneficiar a sociedade em geral, ou pelo menos deveria ser. Nós temos hoje aí, no Brasil, uma educação sucateada, nós temos uma saúde que não se sustenta por si, nós temos uma previdência falida, nós temos uma segurança aonde que as guarnições não conseguem suprir a necessidade da população em quase todas as cidades. Vocês veem a questão dos golpes aí, dos assaltos, da violência em si. Então nós temos vários nichos na nossa sociedade que merecem o nosso olhar. Então, quando eu penso em política pública, eu saio do micro e passo para o macro. Ao mesmo tempo, eu consigo fazer isso na minha casa. Quais são as necessidades básicas de uma casa? As necessidades básicas de uma casa é as necessidades básicas de um Estado. Então, nós estamos vivendo hoje no Brasil aí questões muito sérias que, se não tiver uma intervenção no Estado nesse momento, nós não vamos conseguir aí nos manter. Questão do desemprego, essa prosa do vamos reinventar, vamos refazer, é muito bonito no papel, mas na prática é muito complicado. Imagina aí um pai de família que está aí há um ano desempregado, fazendo biquinho para colocar pão na mesa, quer dizer, junta moedinha muitas vezes aí, pagar conta de luz, ou precisa de ajuda da família aí para estar suprindo as necessidades. Quer dizer, chega a ser, para o homem, vergonhoso ele não poder aí gerenciar a sua residência. Não que a obrigação seja só dele, tem a esposa também que trabalha, mas, quer dizer, são questões muito sérias. Mas eu gostaria muito de ouvir vocês. Porque, na verdade, o debate é para vocês. Quem poderia estar falando, Bruno?
Carlos? Uma coisa interessante que eu coloquei aí até no chat aí, é que essas políticas públicas, isso aí são programas do governo para garantir aqueles direitos que são constitucionais, né? Como o direito à vida, à proteção, o direito à moradia, né? O direito ao emprego, né? Que você acabou de colocar aí, a necessidade. Mas quando isso não ocorre, igualzinho nós estamos vivendo um momento que é diferenciado, o Estado ele tem que ter uma parcela de participação muito grande nesse momento, né? Porque ele tem que reorganizar a sociedade para que a sociedade não entre em colapso, né? É interessante a gente observar isso. Como que ele vai reorganizar essa sociedade? Contribuindo de maneira efetiva e com alianças com os governos de estados, com os governos das prefeituras, para minimizar o máximo esse momento caótico de desemprego, né, de falta de renda, né, para que as pessoas não passem necessidades. Porque a partir do momento que existe essa situação caótica, isso pode virar, né, até um processo, muitas vezes, danoso ao Estado, né, e danoso à segurança da sociedade em si, né. Então, é importante que o Estado ele contribua, né, de certa forma, né, mas é importante também que nós, né, eu sempre vou cair nesse momento, o que nós estamos fazendo? Muitas vezes a gente cobra do Estado, e nós? O que nós estamos fazendo para amenizar essa situação da qual nós estamos vivendo? Eu acho que é importante aí. O William acabou de levantar a mão, isso é importante. Vamos lá, William. Assim, eu acho que nesse tempo de pandemia, foi muito bom para a gente ver a preocupação, né, que presidente, assim, deputados, todos os tipos de, como é que fala? Todos os tipos de governadores, assim, têm uma preocupação com a gente, né? E, assim, dá para ver que não tem uma preocupação, porque, né, por tudo que está acontecendo, assim, eu acho que não existe uma preocupação com os brasileiros, assim. O Brasil, assim, fora do país, está até sendo zoado, assim, pelo presidente que tem, né? Estão falando, assim, que realmente Bolsonaro é genocida e tal. Eu acho que esse tempo de pandemia foi muito bom também, para a gente ver a preocupação que os governadores, presidente, tudo mais, têm com a gente, que no caso é nenhuma, né? Porque tá só indo de mal a pior, literalmente. Eu vou colocar eu gostaria de fazer somente um pontuamento, porque existe no Brasil, infelizmente, eu acho que essa é uma mentalidade colonial ainda, mas o presidente ele não governa sozinho. Na verdade, tudo tem que passar pelo legislativo, nas duas instâncias, que é o Senado e os deputados federais. Quer dizer, então não é uma coisa solta, é um complexo. Analisar política, eu costumo sempre dizer isso, e essa fala não é minha, é do grande Monsenhor Domingos da Fonseca, a quem ocupa a cadeira dele na academia. Não sei se o professor Carlos conheceu, mas foi um dos homens mais inteligentes que eu tive a oportunidade de ter convivência. Ele costumava dizer que nós não temos todos os dados. A nossa mídia, ela é uma mídia muito cruel. Ela não nos apresenta as verdades, e algumas verdades são muito distorcidas. Então nós não temos muito dados para estar analisando aí a questão aí. Tanto é verdade que abrem investigações aí com grupos aí completamente incompetentes. Os nossos políticos, infelizmente, estão ocupando cargos muitas vezes que não estão preparados para isso. Por isso que no mundo grego eles defendem muito a participação da aristocracia. O que é aristocracia? São os melhores para cada cargo. É nesse sentido que eu tenho que pensar. Quer dizer, vou trabalhar com economia, eu tenho que colocar um economista, vou trabalhar na área da saúde, eu tenho que colocar uma pessoa ligada diretamente a isso, e assim vem gradativamente. Então, quando eu penso em política pública, eu vejo a deficiência, muitas vezes, dos cargos, porque o Brasil ainda vive um período meio mascarado, mas ainda dos coronéis. Muitas pessoas ocupam cargos
não pelo mérito, mas pela indicação. Isso acontece. Nós temos aí uma falta de preocupação com o outro, o que está perto. O Luiz Felipe Pondé, ele tem um livro que chama Os 10 Pecados mais um, Os 10 Mandamentos mais um, e nesse livro ele fala uma coisa muito interessante, que ele tem muito medo de pessoas que dizem defender a humanidade, que geralmente essas pessoas não suportam o outro. Então, só para ajudar a gente a pensar, William, a palavra é sua. Oi? Você estava com a mão levantada, a palavra é sua. Ah, tá. Tipo assim, você falou assim que o presidente não governa sozinho e tal, mas, tipo assim, ele tem uma boa parte da voz, assim, eu acho, porque ele tem uma boa parte da voz, assim, mas ele não usa essa voz dele para ajudar os outros, ele usa em prol de si mesmo. Ele tem. Assim, eu não concordo com ele, não apoio, nem vou apoiar nunca na minha vida, porque é uma pessoa que não tem o mínimo de conhecimento, assim, né? Eu acho que nem deveria ser presidente, porque aquela pra mim nem é humano, pra falar a verdade, pelos atos que tem. Até porque ele mandar uma repórter calar a boca só porque ela tá fazendo o trabalho dela é uma coisa bem, assim, que eu acho que foge, assim, da compreensão humana. A Samira, eu concordo com Samira, você, William. Eu concordo com você. a Samira também queria aí comentar também. Não, que tipo assim, falar, tipo, do. Ai, calma aí, professor. Ó, tipo, igual ele falou que o Bolsonaro, o governo não governa sozinho, não governa. Mas ele é tipo um espelho pra comunidade. Se ele quer cobrar da comunidade, em primeiro lugar ele tem que fazer. Em primeiro lugar, como é que ele manda uma repórter calar a boca? Foi o que ele falou. E fala que ele anda com. Ele entra onde ele quiser sem máscara. Que cara é louco, onde já se viu isso? Mais alguém? Quando eu pontuei a questão do governo não ser sozinho, é simplesmente para vocês terem argumentação para estar conversando. De forma alguma, eu estou defendendo ou acusando alguém. Até porque eu e o professor Carlos somos mediadores, tá? Ana, você fala primeiro, depois a gente passa para o Rafael, pode ser? Pode. Eu só queria contar uma coisa que desde antigamente nós temos governantes por causa disso. A sociedade não consegue liderar um país inteiro. A gente precisa de um governador para auxiliar a gente. E no nosso caso do Brasil, o Bolsonaro, por exemplo, ele é o nosso presidente, entendeu? Nem todos os outros, mas não é só por causa dele que o nosso país está pior. Todos os outros presidentes contribuíram para isso também. E eu acho que agora, nós jovens, é nosso dever, como mais jovens, mais novos, contribuir para um futuro melhor para o nosso país. Porque não adianta falar, quando eu for adulta, eu vou embora do país que vai melhorar. Não vai melhorar. O problema não é o Brasil é lindo, o problema são as pessoas que contribuem para que o nosso país seja assim, os governantes. E é nosso dever achar alguém que lidere bem melhor. Rafael? A Júlia e o Moisés levantaram a mão antes de mim. Deixa eu passar para eles primeiro. Vai lá, Moisés. Depois a Júlia Martins. Tá bom. Eu queria falar um pouco aqui, em resumo, sobre o que o Carlos escreveu lá no final, são medidas e programas criados pelo governo. Se for pegar em base de governo, seja qualquer governo de qualquer país, estado, assim, o governo, ele não chega a ser perfeito. O que eu estou querendo falar é que mesmo do início das revoluções, depois da guerra, não existe um governo perfeito. Eu não preciso pegar outro país que esteja mais desenvolvido, que esteja melhor ou pior,
para eu conseguir falar isso. Se eu pegasse, por exemplo, a Índia, o Bangladesh, o Paquistão, antes mesmo da pandemia, eles já eram países que estavam pior, os países mais sujos do mundo. E mesmo depois, isso só reforça como cada país tá tomando atitudes perante a pandemia. Eu estou querendo falar sobre o governo, que o governo não vai ser perfeito, não importa a pessoa que consista ele. Se até Jesus não foi, se até Jesus não alegrou todo mundo, não importa a pessoa que vai passar pelo governo. O governo não é só pelo presidente. Sim, tem pessoas que não gostam de tal presidente por causa das ações que ele dá. E outras sim, algumas pessoas gostam do Bolsonaro porque acreditavam que ele ia acabar com o roubo por trás do governo e tal. Outros não gostam dele por causa das ações, da maneira que ele fala, da maneira que ele se impõe. Sim, é certo, mas o governo, como eu já disse no início, não é só pelo presidente, mas sim pelas pessoas que constituem o país, que estão lá para lutar e trabalhar, para servir o tal país. Algumas pessoas, seja qualquer governo, qualquer trabalho, elas têm como, ideia que quando ela chegar a determinado cargo vai ser diferente, mas a realidade em si pode ser bem diferente, não sendo como ela achou que era. Eu estou querendo dar um resumo assim, é o governo basicamente, não importa a pessoa que ocupe ou as ideias que ele propõe, se todo mundo não ajudar e ver de várias maneiras assim, não vai mudar muita coisa. Mais ou menos isso. Júlia? Então, como a gente sabe, infelizmente, o Brasil ele não dá uma educação para as pessoas que mostra como realmente funcionam as coisas. Então, a maioria dos brasileiros são leigos. Isso é uma coisa lógica que a gente sabe, que, né, infelizmente, a gente não tem educação suficiente para entender como funciona a política brasileira, coisas do tipo. O que mais tem aqui no Brasil é capitalista sem capital. Porque o certo seria a gente eleger pessoas que representam a gente. Que representam, assim, que vão ajudar nas nossas necessidades. E o atual governo nunca falou que ia ajudar em alguma coisa do tipo. Ele deixava bem claro, né, o que ele queria, a proposta dele. Então, assim, aqui a gente encontra pessoas que são Maria vai com as outras. Pessoas mal informadas, que não buscam informação e depois ficam reclamando, tendo que, né, votaram numa pessoa que eles sabiam o que poderia acontecer. Rafael, vai lá. As leis aqui no Brasil, precisa dar uma lei que tem que diminuir os salários políticos. Tem que passa pelo Senado, não passa? Só uma dúvida rapidinho. Sim, primeiro pelos deputados, os deputados aprovam, manda para o Senado tem um prazo, aprova, e depois vai para a mão do presidente para ele aprovar. Então, passa por isso. Outra coisa, para poder aprovar isso, o projeto de lei, ele tem que bater com a Constituição Federal, quer dizer, ele não pode ter nenhum artigo, nenhuma emenda que afringe a Carta Magna. Então, não é uma coisa muito simples, tem todo um processo legal aí, para ser orquestrado. O nome certo é esse. Então, vou dar um exemplo para vocês. O professor Moacir, há 5 anos, ou 6 anos, está tentando implantar em Varginha um projeto para recuperação do Ribeirão Santana e o Ribeirão São José. A Câmara de Varginha tem o dinheiro para isso. 6%, só 6% do dinheiro que é mandado para a Câmara daria para fazer esse projeto durante 25 anos, quer dizer, 6%, né, mensais, que é o dinheiro que a Câmara recebe, daria para executar esse projeto. Isso ia melhorar no quê? Ia melhorar a questão das nascentes, ia melhorar a questão dos enchentes futuras, que vai chegar a acontecer. Os políticos também não aceitam diminuir o salário deles, Veja né? bem, até hoje, nós não tivemos um parecer. Já teve plenária, nós fomos, já levei os demolei, quer dizer, até hoje não conseguiu. Faz 6 anos que está tentando um projeto muito simples, com 6%, quer dizer, tem dinheiro, o projeto está pronto, é constitucional, já entrou, quer dizer, e ainda não foi aprovado. Por quê? Por vários motivos. Muitas vezes não é interesse,
que a maior parte dos políticos ele entra pensando na reeleição. Então, é uma questão muito complexa. Por isso que é muito bom e muito interessante vocês estar participando ativamente. Aquela fala do William é perfeita, eu concordo com ele também. A fala da Ana Cunha, perfeito, também concordo com ela. A Júlia, mesma coisa. Vejam bem, não quer dizer que eu não concordar com o professor Carlos em alguns pontos, não quer dizer que eu não concorde com as ideias dele. E aí que está a beleza da discussão. A discussão não é um combate. Na verdade, são posicionamentos para a gente começar a sair de cima do muro. Quando eu falo a gente, todos nós que estamos envolvidos. Porque tem uma fala horrível, mas muito verdadeira, que diz assim: as pessoas que dizem não gostar de política e se acham boas, são governadas por pessoas que dizem gostar de política e muitas vezes não são tão boas. Então, essa é uma fala horrível. Mas, infelizmente, é isso que nós estamos vivendo. Estamos precisando de novos candidatos, aí, novos partidos, novas colocações, e cabe muito mais a vocês que representam a juventude pensante, que nós aí, que eu e o professor Carlos já começamos a descer o Morro da Boa Viagem, como dizem os romanos, evoluir aí para o além-vida. Mas vamos mudar de tema, Rafael? Concordo. Eu tenho uma opção de tema também, que seria a apropriação cultural, que eu tomei dúvidas também. Se uma branca pode usar um black power, uma trança, ou se uma negra pode usar loiro, se é uma coisa, apropriação cultural. A cultura é importante, né? Referente a isso, nós temos hoje no país, né, principalmente uma tentativa de apagamento das contribuições de pessoas, né, principalmente dos negros, né, no Brasil. Outro dia eu li uma reportagem importante sobre o apagamento da contribuição dos negros durante a escravidão para o enriquecimento do Brasil. Acho que é interessante esse tema da cultura, né? Envolve a cultura aí, envolve o letramento, né? Envolve aí a contribuição de vários grupos sociais que construíram, né, a história do Brasil no campo cultural, né? Acho que é importante a gente resgatar isso, né? Acho que, né, a gente não deve esquecer as pessoas que contribuíram, porque a gente sempre tem uma visão, eu sou contra esse movimento porque esse movimento é contra os meus princípios, e muitas vezes aquele movimento, ele fortalece os meus princípios e ele contribui para que os argumentos que eu utilizo, eles sejam positivos, né? Mas eu tenho a tolerância, volta novamente aí, como o irmão Boareto falou, a tolerância, né? Eu acho que é importante a gente ver isso. Será que nós estamos tendo tolerância com as outras culturas que até então, no momento, no Brasil, são marginais, né? Só para vocês terem uma ideia, no início do século XX, o samba, né, que hoje nós ouvimos, está na rádio, tem uma contribuição muito grande na cultura do Brasil, ele era marginalizado, né? Quando se ouvia, né, no fundo dos quintais um batuque de samba, era chamada a polícia para dissolver aquele encontro festivo que estava ali. Será que isso ainda não continua existindo no Brasil? Está ligado com a cultura, né? Será que a gente precisa entender isso, né? E a gente precisa fazer uma releitura disso também. E vocês precisam fazer uma releitura para eliminar, né, certos preconceitos, né, sobre diferentes culturas, né? Acho que é importante isso. Acho que dá para dar uma abertura aí muito grande para vocês debaterem esse tema sobre a cultura, né? No Brasil. Eu vou fazer só um posicionamento. Eu particularmente defendo a liberdade absoluta. Eu acho que a pessoa deve viver da forma que quer. Aí vai entrar o que o Carlos falou, a tolerância. Infelizmente, nós estamos vivendo numa época onde
as pessoas se posicionam muitas vezes de forma muito agressiva em cima de alguns comportamentos. Hoje é uma data bem festiva, quer dizer, o movimento homossexual no Brasil vem ganhando espaço gradativamente, graças a Deus. O próprio casamento gay, quer dizer, um direito das pessoas. Por que necessitou de tanta luta, de tanta briga, de tanto embates, e até hoje não foi resolvido? Vou dar um outro exemplo para vocês. Nós temos aqui no Brasil uma data horrível, o Dia da Consciência Negra. Consciência não tem cor. Enquanto eu ficar levantando essas bandeiras, eu não consigo trabalhar com a naturalidade. E a naturalidade é o sentido da evolução humana. Nós estamos deixando de lado a humanização, estamos vivendo aí rinchinhos imbecis. Desculpem a franqueza. Como diz o Luiz Felipe Pondé, nós estamos muito careta. Vou dar um exemplo. Não me importa com quem as pessoas durmam, me importa é seu caráter. Não me importa a maneira que a pessoa vista, o que me importa é a sua hombridade. Eu acho que estamos vivendo um processo de democracia às avessas, porque eu busco direitos, mas não cumpro deveres. Então, é interessante a gente começar a pensar nisso. Eu acho que o processo da discussão vem disso daí, e trabalhar com naturalidade. Quer dizer, em 92, as faculdades europeias já discutia da tendência da humanidade se tornar bissexual. Em 92, já tinha artigos publicados, trabalhos científicos publicados. Sério. Eu estou falando em Oxford, eu estou falando em Frankfurt. Não é uma universidadezinha aí de meia boca, não. Já se falava nisso, e nós estamos vendo isso caminhar. Eles deram até 50 anos de prazo, mas isso está acontecendo. William, você levantou a mão? Levantei, professor, mas o Gabriel falou no comentário que sugestão 3 sobre o mês do orgulho LGBT. Eu acho que o assunto que eu vou falar, assim, eu acho que entra mais nessa parte, porque eu acho que é mais sobre o orgulho LGBT, porque é um mês e hoje comemora, né? Então eu acho que entra muito nessa parte. Mais alguém? Esse tema que vocês estão colocando aí, ele é muito importante, né? Se a gente for observar muito bem, né, eu acho que vocês deveriam aí, né? A Letícia já começou isso aí, Letícia. Vamos lá. Deixa a Letícia falar. Vamos lá, Letícia. Então, eu estava lendo sobre uma coisa que eu achei muito interessante, que enquanto a gente não deixar de falar sobre racismo e homofobia, isso vai existir. Um dia todo mundo vai esquecer disso. E enquanto as pessoas não se tocarem o quanto isso é errado, a gente vai ter que reservar um dia do mês para sempre pendurar que a gente tem que, por exemplo, incluir essas pessoas no nosso meio social, porque as pessoas colocam essas pessoas como diferentes da gente. E a gente está tendo que fazer feriado para as pessoas entenderem isso. Porque as pessoas não conseguem entender que todo mundo é igual. É a liberdade de escolha, né? Eu acho muito importante as escolas, assim, principalmente estaduais, assim, falar sobre preconceito, sobre racismo, homofobia, transfobia, essas coisas, porque, tipo assim, muito. Porque recentemente ocorreu um caso, no mês do orgulho LGBT, ocorreu um caso de um streamer fazer preconceito com uma transexual. E a única coisa que eu vi foi crianças de 12 anos montando perfil fake no Instagram para ir lá e dar ódio gratuito para pessoa que foi a vítima do preconceito. As pessoas são tão, vamos se dizer, vou falar numa palavra bem assim, as pessoas são tão burras que elas vão lá
E, tipo assim, não. Porque você se diz uma pessoa da mídia, certo? Eu acho que o que você tem que fazer é levar respeito ao próximo. E falar que esse tipo de coisa é errado. Aí você pega uma criança de 12 anos fazendo perfil fake no Instagram pra ir lá e ficar xingando, postando nesse perfil fake que homossexuais devem morrer, que LGBT não existe, sendo que a gente tá aqui, a gente tá lutando por uma causa todos os dias. Eu acho muito desnecessário todos os tipos de piada que as pessoas fazem sobre esse assunto, porque esse tipo de piada mata pessoas. Então eu acho que as pessoas devem colocar mais um pouco a mão na consciência para fazer piada, para rir disso, porque todo dia pessoas morrem por causa disso. Em um mês de orgulho LGBT, um menino gay morre dentro de uma barbearia com 3 tiros na cabeça. Apenas ele tava. Ele tinha ele mais algumas pessoas dentro da barbearia. Só ele foi morto. Por que será? Então eu como sou uma pessoa. Sou gay, sou uma pessoa do LGBT, eu tenho medo de sair na rua por causa disso. Porque eu tenho medo de sair na rua, não sabe se eu vou voltar mais, sabe? Então eu acho que as pessoas têm que ficar sabendo mais sobre esse tipo de assunto, saber que a gente sofre sim, porque as pessoas são tão burras que pegam e falam, por que não existe um dia do orgulho hétero? Cara, você é hétero, você não sofre, que metade das pessoas sofre. LGBT sofrem hoje em dia. Não passa, você não é expulso de casa, você não precisa assumir que você é hétero. Então, acho que as pessoas deveriam ter mais senso e procurar saber mais, se informar mais. Rafael? O William tá falando sobre as lutas. Eu acho que o negócio atrapalha muito as lutas, as empresas querendo lucrar em cima disso. Em vez de dar apoio, ela utiliza isso para lucrar em vez disso. Assim, tira muita credibilidade da luta deles, atrapalhando a luta deles. Também, quando alguém fala, tipo, o streamer que falou da transexual, em vez de atacar ele, uma maneira desse é cobrar o que, meio que esqueci o nome agora, o patrão dele, mais ou menos assim, que comanda a empresa dele, sem xingar, cobrar a atitude dele, assim, tirando ele sem atacar o outro, que assim, não causa comoção na pessoa. Se você atacar direto, mesmo sendo errada, causa indiretamente comoção na gente, empatia. Nem quando tá errada. Assim, sendo punido pelo caso dele, aprendendo sem ser atacado, e a vítima sendo tratada como vítima mesmo, sem ser atacada. Resolvendo o problema, sem causar muita, como é que pode dizer assim, sem muito problema, assim, para ambos os lados. Eu vou fazer um posicionamento, talvez seja meio errôneo da minha parte, mas como eu nunca tive trava na língua, nunca liguei para as coisas, gostaria muito de pensar um pouquinho com vocês. Para mim, o Areto, isso é as minhas leituras, as minhas experiências, eu acho que o movimento hétero não suporta tamanha beleza da bi e da homossexualidade. O que é o homossexual? O homossexual, ele é um livre de verdade. Ele se enfeita, ele é alegre, é beleza demais. Eu acho que os héteros não suportam muito isso. Como eu sou muito doido nesse sentido, e eu tenho grandes amigos homossexuais e pessoas que eu amo de paixão, eu tenho uma amiga que é homossexual que mora em Belo Horizonte, a Patrícia, professora de filosofia, pós-doutora, que é uma das pessoas que eu mais tenho admiração, sabe? Eu olho na Patrícia, eu vejo uma pessoa iluminada. Tem vários outros amigos, o professor Carlinho, o Primo. Eu tenho amigos assim que eu sou apaixonado, que quando me encontra na rua, pula no meu pescoço e me abraça. Às vezes a Roberta junto, a Roberta, quer dizer, abraça a mesma coisa. Quer dizer, eu tenho certeza, Will, que os héteros, eles não suportam tamanha beleza que é essa liberdade sexual, sabe? Você olha a passeata gay mesmo, eu particularmente, todas que eu posso, eu vou. Porque é beleza demais. Desculpem a franqueza, tá? Os que não concordam. Na verdade, se todo mundo concordasse com a mesma coisa, seria uma coisa horrível.
todo mundo seria vaquinha de presépio. E a proposta é essa mesmo, não concordar. Eu, particularmente, defendo a paulada. Qualquer movimento que busque a liberdade, a justiça e a sabedoria. William? Eu acho que agora pode dar mais entrada nesse assunto, né? Porque está sendo mais debatido, assim. Assim, as pessoas, elas são muito leigas nesse assunto, porque elas não procuram se informar. Vamos supor, você vive em uma sociedade. Eu acho que o mínimo que você tem que levar ao próximo é respeito. Porque eu acho que isso daí é o senso que todo ser humano deve ter. Quando você não leva o respeito ao próximo, você já não faz parte de uma sociedade, porque você já começa a errar por aí. Agora, quando você dá seu ódio gratuito ou pena na vida do próximo, falando assim, isso é errado, isso não pode, eu acho que isso daí já também não é da sua conta, porque ninguém deve tomar conta da vida de ninguém. As pessoas dizem assim, eu não tenho preconceito, mas elas fazem piadas com pessoas transexuais, com gays, e falam que não tem preconceito. Então, assim, eu acho que as pessoas devem procurar saber um pouco mais, porque ninguém tem obrigação também de ficar dando aula falando sobre homossexualismo, transexual, porque tem vários canais que falam hoje em dia sobre isso. A gente vive no século XXI, estamos no mês do orgulho LGBT. Então as pessoas pegam e ainda falam assim, eu não entendo sobre o assunto, eu não entendo. Igual desse caso que teve do streamer muito famoso, que perdeu até o emprego por fazer preconceito com uma transexual. Falou assim que não sabia. Tipo, cara, você tá no século XXI, 2021, no mês de orgulho LGBT, onde se você pesquisar no Google o que é um LGBT, uma transexual, falas que não devem ser utilizadas, vai estar falando, assim, especificadamente. Então, acho que se as pessoas quisessem mesmo, elas saberiam mais se informar sobre esse assunto, porque é um assunto sempre falado, sempre existiu esse assunto, até porque a gente sempre está tentando falar sobre esse assunto, tem várias pessoas que são digitais influencers que falam sobre esse assunto, e as pessoas pegam e falam, eu sempre dá a mesma desculpa, eu não sei, eu nunca passei por isso, nossa, eu não tenho preconceito, porque eu tenho amigos que são, mas pega e fala isso, quando vai lá e traz uma fala de preconceito, uma piada de preconceito, eu acho que as pessoas deveriam ter mais um pouco de senso nessa parte, porque fala que, não sei, tem que saber sim, porque se você vive em sociedade, você sabe sobre o racismo, você sabe sobre isso, sobre aquilo, por que você não pode ir lá e saber sobre um homossexualismo, um preconceito? É uma coisa muito, assim, que as pessoas falam, mas, assim, as pessoas erram, falam que vai melhorar, que vai ser melhor, mas vai lá e erra de novo. Que, se uma pessoa faz isso na frente de uma live com centenas de pessoas, o que ela não faz em off com os amigos dela? Tanto que zoa, tanto que fala, tanto que vai lá, que comete um preconceito. Eu mesmo já sofri preconceito na escola, tipo, por olhares. E aí já entra a parte, né, que eu vi várias pessoas falando, por que não existe um mês de orgulho hétero? Cara, você não chega em um lugar, você abre a tua boca e as pessoas te olham com um olhar torto. Você não chega em um lugar que as pessoas vão ficar te olhando torto, que não vai dar risada de você, que não vai se afastar de você, que vai te achar como se fosse um lixo. Vai te tratar como se fosse um animal. Um hétero não chega num lugar assim. Eu acho que as pessoas deveriam ter mais senso na hora de pegar e falar uma coisa dessas pra uma pessoa LGBT, algo assim, porque é uma coisa muito sem noção. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Na verdade, vocês têm aula agora do Evandro, segundo ano, né? Eu sei disso. Então, vamos caminhar para o fechamento. Eu acho que não deu tempo da gente terminar todo o debate. Professor, a aula do Evandro não é de Meet, não, é só de fazer Ah, atividade. é só. Não, então tá tranquilo. Não, porque eu vi que ele colocou no grupo ali, mas eu não vi que para mim já era aula mesmo. Então tá tranquilo. Mas, mesmo assim, o tempo, o horário, né? O professor Carlos também tem outros compromissos. Quer dizer, nós temos que respeitar os horários.
eu agradeço muito a participação de vocês. Acho que os temas nós não conseguimos terminar. Vamos ter que marcar uma outra data. Talvez na última semana antes das férias, nós fazemos um novo debate e vamos voltar com esse tema, tá, William? Eu acho que ele não foi esgotado. Então, agradeço muito a participação de todos. Vocês ganharão uma nota extra, o professor Carlos também, os que estão participando devem estar aí premiando aí vocês. Eu acho justo, sério e real. Volto a dizer, todos os temas são relevantes, tudo sempre vai ter o a favor e o contra, e a capacidade de aceitação e esse equilíbrio da discussão é que pode promover ou não essa nova vanguarda, essa quebra de paradigmas. Para mim não tem uma coisa mais careta do que o preconceito, seja ele qual for. O racismo, a homofobia, quer dizer, são temas aí extremamente, assim, o tema, ele é pertinente para a discussão, mas a atitude, ela é uma atitude imbecil. Mas eu vou passar para o professor Carlos, eu acho que a tia Beth ainda está aí, não está, Carlos? Eu não sei, aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Não, acho que ela já deve ter saído. Tá, João, vou passar para você fazer... não, ela está sim, ela está aqui. Tia Beth, você gostaria de falar alguma coisa? Ela tá na sala. Tia Beth? Ela deve estar sem microfone. Professor Carlos, passa a palavra a você. Bem, foi um prazer participar, né, ouvir as ideias que vocês têm sobre diferentes temas. Acho que isso é muito importante, vocês colocarem as ideias, o que pensam, né, no que acreditam. Né? Acho que é um debate interessante, que dá para abrir um leque de aprendizagem muito grande. Né? Eu coloquei algumas mensagens aí no chat, aí, depois vocês dão uma lida. Acho que é importante, né, vocês terem essa bagagem de pesquisa também. O Boareto, acho que ele incentiva muito vocês a pesquisar, a leitura, para que vocês tenham um embasamento também. Porque na hora que a gente está participando de alguma coisa, a gente tem que estar atento, né? E se a gente tiver a oportunidade de pesquisar sobre o tema, a gente deve pesquisar, porque isso enriquece. Muitas vezes você não se lembra daquele assunto e você volta lá e você vai se preparando para ter um argumento muito bacana. Eu acho que uma coisa principal para vocês, sejam livres, como diz a minha geração, né, que era a década de 60, 70 e 80, né, sejam livres, loucos, né, pensem, façam, é ação, tudo, o mundo depende de vocês, né, o mundo é vocês, né, então eu acredito nisso, que vocês, cada um de vocês, sendo livres, né, livres mesmo de pensamento, livres de preconceito, livres de intolerância, né, vocês vão aí criar em vocês um mundo melhor, e isso vai resplandecer nas outras pessoas, né? Quando você mostra que é tolerante, é você, é a sua alma que é livre já. É importante a gente colocar isso, né? E esses caminhos que a gente deve trilhar, ele é o melhor caminho. A gente falou de políticas públicas, né? Acho que é importante, sim, a gente estar atento disso, a gente tem que participar da política, queira ou não queira, ela faz parte da nossa vida. Como o Boareto falou, a nossa casa é uma vida política, né? E assim por diante. A luta por direitos, né, já está garantido, muitos dos direitos está garantido na Constituição e eles têm que ser respeitados. Mas como a gente vai fazer isso? Participando, exigindo que esses direitos sejam cumpridos pelos órgãos públicos, né, pelos nossos representantes. Muitas vezes a gente culpa os políticos, mas somos nós que colocamos eles lá. Por isso que a gente tem que ter uma consciência da participação política, uma consciência da boa escolha. São escolhas, a vida da gente é feita de escolhas, e essas escolhas não dependem das partes externas, depende muito mais da parte interna, é sua, você é livre para escolher. Acho que isso é muito importante. Tá? Então eu agradeço aí pelo convite, Boareto, né? E já tem alguns alunos meus do período nosso, né? Nossos, né? Que estão participando do período da tarde. Eu acho que foi importante a participação deles para ver outros temas que a gente conversa, né? E isso é importante mesmo. Agradeço o convite. Foi um prazer reencontrar alguns alunos aí que foram meus lá no ensino fundamental, né? Agora já estão trilhando o ensino médio aí, tendo uma bagagem de conhecimento muito grande.
E isso, o Boareto vai enriquecendo mais vocês ainda, isso é importante, para que vocês trilhem aí com sucesso a vida de vocês. Né? A gente sempre pensa em entrar numa universidade, mas se eu me tornar um cidadão melhor, eu já estou sendo formado de uma outra maneira, uma maneira de contribuir para o meu país, de uma maneira. Como eu digo, né? O meu país ele não tem uma bandeira, o meu país é aquele que eu vivo dentro de mim, é aquele onde eu me reconheço como cidadão e é aquele que eu reconheço a beleza da onde eu estou. Né? Acho que isso que é importante. Tá? Foi um prazer enorme, viu? Uma boa tarde, um bom dia para vocês, né? E tudo de bom a vocês, sucesso para vocês. Estamos juntos. Tiabete? Estou aqui. É porque eu estava no computador da escola e aí não tem som, não tem também câmera. Aí eu abri meu celular. Gostei muito, né? Gostei de ver os meninos participando, né? Isso aí que é bom, a gente ver a fala deles, ver o que eles sentem na pele, né? Como que eles estão sentindo, e isso aí que o Carlos falou, né? Para as nossas futuras gerações virem sem esses preconceitos, são essa geração da agora que tem que começar a mostrar essa paciência, esse respeito, e, né, para poder as pessoas virem caminhando já com isso aí, né, que tem que respeitar todo mundo, independente de qualquer coisa, crença, religião, sexo, o que for. Né, gostei muito de participar, viu, gente? Vou pôr no Facebook daqui a pouco as fotinhas, tá bom? O segundo ano, então, como não deu tempo de esgotar, na última semana, antes das férias, quer dizer, na segunda semana desse próximo mês, nós marcamos um novo debate e partimos desse tema, que é a questão da homossexualidade, a questão desse preconceito, da homofobia, e o professor Carlos já está convidado novamente, os segundos da tarde, e vamos aí conversar mais um pouquinho sobre isso, tá certo? Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado às colocações, às participações. Vou parar a gravação agora.